a menos quando está em estágio terminal, é porque está doendo demais. Porque a dor já está berrante. E aí a pessoa vai no médico e fala, nossa, estou com uma dor aqui. Poxa, você está com câncer aí, está te comendo por dentro. Porque não estão sutis. Então a sutilização corporal não é só uma maneira de você evitar doenças. Isso é uma consequência. É de você saber quem você é. É de você se conhecer, de você acompanhar mudanças sutis no teu estado de consciência aqui e agora. Então você entra num ambiente e de repente sente um calor no seu coração. Fica despreocupado, aquele ambiente está acolhendo você. O contrário também é verdade. Você entra lá e sente um aperto no seu estômago. Cai fora. A energia ali não está boa. E podia se expressar em diversas partes do corpo. Podia ser uma abertura na cabeça, porque o nosso corpo ele reage, ele troca informação o tempo inteiro com o ambiente. Só que se o nosso estado corporal é denso, nós só percebemos frequências densas. Lei de vibração. É só o equivalente que a gente vê. Tá? Então a questão de alimentação energética é o primeiro passo. A gente depois vai passar por outras situações. Ou depois, talvez em paralelo, você também precisa sutilizar as emoções. Que é um trabalho que a EFT faz muito bem. Você também precisa sutilizar os seus pensamentos. E acima disso tudo, você tem que abrir um canal com a sua consciência. Para que daí você comece a perceber tudo isso que eu estou falando com claridade. Porque a consciência sabe das coisas, é a intuição pura. Meu ego não sabe. Como é que você sabe, por exemplo, você está assim numa indecisão. Não sei se é o caso, compra uma bicicleta. Esse é o ego. Por quê? Porque é mente. Como é que dá para saber que é mente? Dualidade. Tudo que tem dualidade é mente. A gente critica umas coisas e elogia outras. Dualidade. Mente. Ego. A consciência sabe tudo que existe tem um motivo para existir. Então quando a gente está se opondo a qualquer coisa, rotulando, criticando, essa é a mente ego. Conflito. Tá? Bom, os obstáculos a serem considerados nessa mudança é assim, ó, o ego sempre é sutil e ele busca se confundir com o impulso da consciência. Tá? Existem muitas pessoas, inclusive buscadores espirituais, que eles tropeçam nas próprias pernas porque não conseguem diferenciar o que está acontecendo dentro deles. Independe da profissão, independe do meio em que eles se encontram. Tá? A coisa é muito sutil. Por isso, mais uma vez, você precisa sutilizar os seus pensamentos. Você precisa sutilizar os seus pensamentos. Precisa saber diferenciar desejo de necessidade, porque são coisas diferentes. Daqui a pouco a gente tem que almoçar. É desejo ou é necessidade? Precisa comer. A menos que tenha alguém aqui vivendo de luz, tá? A gente ainda tem uma necessidade. Para suprir essa necessidade, tem que ter um trabalho. A gente não precisa ter um emprego pobre para ser humilde. Tá? A gente não precisa ser miserável para ser humilde, porque são coisas diferentes. Tem necessidades. Para desenvolver o melhor do nosso trabalho, e talvez a gente consiga fazer isso e tenha uma recompensa material, é o mundo que devolve para você. Mas não se prenda nisso, não busque por isso. Deixa que ele venha. Mas é uma necessidade humana contribuir com os seres humanos, porque todos somos um. Tá? Agora, a diferença entre o que é necessário e o que é desejo é o ponto fundamental. E esse não é tão simples da gente entender, a menos que você se auto-estude, que você se autoconheça. Tá? Não tem regra para isso. Não dá para apontar para ninguém e dizer que esse ou aquele. Não. Isso é muito individual. Tem é um fundador de uma das grandes empresas de tecnologia de 10 anos nos Estados Unidos. Eu não sei o nome da empresa dele. Eu sei que ele já estava multimilionário. Chegou um momento da vida dele em que ele percebeu que ele queria dar uma guinada na vida dele. Ele doou tudo, a fortuna, a instituição, a empresa, para uma fundação. E ele ficou com um valor que ele considerava adequado para continuar sobrevivendo. 5 milhões de dólares. Então, tinha muito mais que isso. Ele conseguiu separar dentro dele o que era desejo por mais, o que era necessário naquele momento. Será que 5 milhões é muito ou é pouco? Então, o número, gente, não vamos se prender a isso, porque depende da necessidade de cada um. Tá? Mas é importante a gente entender que essa diferença ela é sutil. Tá? Pergunte-se sempre, será que isso que eu estou fazendo vai trazer felicidade para alguém? Tá? Essa é uma pergunta-chave para entender se você está trazendo benefícios. Tá? E mais uma vez, não é uma questão do que você faz, é como você faz. Porque o como é um estado de consciência. Tá? Pode ser motorista de ônibus e ser mal-humorado.
E eu posso ser um motorista de ônibus aqui em Curitiba e mostrar para as pessoas ali os parques da cidade. Enfim, são opções. Tem cobrador em que a gente pergunta onde que eu desço lá? Quando chegar no lugar de compra. Tá pouco aí, ele nem escutou o que você falou. O importante é que o expediente de 6 horas dele acabe logo, que ele não aguenta mais aquilo. Ficar dirigindo o tempo inteiro, contando dinheiro, ele está de saco cheio daquilo. E tem outros que falam diferente, olha, onde você está indo? Puxa, em vez de você descer lá, desce no outro ponto, eu te digo, eu te aviso lá. Então não é o que a pessoa está fazendo, é como é que ela faz as coisas na vida. E isso tem que ser para nós também. Então quando você vai fazer alguma coisa, será que isso traz felicidade para você e para o resto das pessoas? Tá? E por fim, é importante lembrar que toda ação gera uma reação. Então a gente vive num mundo de dualidade. O que significa isso? Ele não é um passeio. Então a iluminação espiritual aqui não é uma diversão. Por quê? Porque a dualidade, que é a força sem luz, ela é forte e ela reage em cima de todos nós. E esse reagir pode ser de diversas formas. Por quê? Você faz uma mudança dentro, você mudou o contexto fora. Pessoas se afastam, pessoas te agridem, outras vão te dizer que você já não é mais aquele. E nesse momento você tem que dizer, graças a Deus, eu não sou mais o mesmo. Embora ela não entenda isso com esses olhos, ela vai dizer que você está muito diferente. Antes a gente ia para a boate todo fim de semana, né? E agora a gente não toma nem uma biritinha mais. Mudou. Tá? Antes a gente sentava para falar sobre carnaval e futebol, agora você nem uma carninha não quer comer mais. Mudou. Tá? Isso vai acontecer. Essa é a dualidade que quer que você permaneça do jeito que você está. Porque para o sistema em que a gente vive é bom assim. O que o sistema quer das pessoas? Engrenagens. Tá, como é que é o sistema da escola hoje? 5 anos começa na escola, você não é criança mais. 5 anos de escola. Aí com 5 anos você começa a aprender a obedecer. Tá? Você começa a aprender que se você não for comportado, o seu chefe vai te dar uma dura e talvez você não tenha um bom emprego. Você começa a aprender com 5 anos que você tem que competir, porque só os melhores que sobrevivem. E se você tirar uma nota ruim, reprova e fica junto com os burrinhos. Agora os mais inteligentes são condecorados. É a forma como o sistema tem impresso as coisas para nós hoje. Aí tem o vestibular. Tá? A Valéria teve a oportunidade de conhecer o reitor da Universidade Federal aqui. Ele é um cara muito louco, muito excêntrico. Ele disse assim, num evento de educação que ela foi, ele falava assim, não, gente, eu tenho que contar para vocês que eu não sou desse mundo. Eu caí aqui por uma situação que eu precisei vivenciar e eu não entendo os terrícolas. Você veja só, num evento de educação, o cara falando isso, né? Acharam que ele era completamente pirado. Talvez ele seja só um pouquinho. Eu falei, eu não sou desse mundo, porque no meu mundo as coisas não são assim. Vestibular, o que é isso? Ficar ali 3 anos, 6 meses, 1 ano se matando para passar no vestibular. É só na cabeça dos terrícolas que isso acontece. Porque são só os melhores que sobrevivem. E os mais burros vira gari, vira vendedor de loja. É esse contexto em que a gente está. Tá, então isso é a força da dualidade, que ela quer que você seja a engrenagem. E não questione, não pergunte. Simplesmente continue fazendo aquilo que você faz, de preferência nos ciclos humanos, que é trabalhe muito para consumir. Tá, o telefone celular que hoje é lançamento, daqui a 1 ano não vai ser mais. E aí nas filas, a abertura do shopping, lançamento, já tem aquelas filas quilométricas, que o cara vai tocar a versão 4 dele pela versão 5, que tem 1 polegada a mais de toque de tela. Sensacional! Mas é assim, isso é inconsciência coletiva. Isso é a loucura em que a gente vive. No último curso que a gente ministrou, teve uma mocinha lá que falou assim, no nosso mundo conceituado é só o cara que tem o Palas apenas, é isso que tem, é o Palas C4, isso, C4 Palas, aquele carrão assim que parece uma banheira, Então esse é o valor que as pessoas dão, elas medem a gente por quanto você tem na sua conta corrente, qual que é o seu poder de influência, é isso que acontece, essa é a dualidade que não quer que você saia daqui. Então as resistências opostas, elas vêm sempre, geralmente, onde você menos espera. Tá? Por quê? Porque vai vir da família, vai vir dos seus amigos mais próximos, que vai dizer assim, Jean, você não era assim não, conheço você há 15 anos, cara, você está me decepcionando, frustrante ver você assim. É sempre assim, porque as pessoas mais próximas, elas conhecem os nossos pontos fracos, elas conhecem os nossos defeitos, sabem onde a gente errou, inconsciente ou inconscientemente, eles sabem exatamente aonde cutucar a gente. Daí a gente fala assim, puxa, é verdade, nossa, olha só o mal que eu estou fazendo para eles. E aí a gente acaba voltando. Que é a maior dificuldade. Os buscadores sempre muitos acabam tendo um regresso
em função disso, porque machuca a gente andar sozinho. E aí vem outro ponto interessante, tá? A carta que define melhor o buscador espiritual no tarô é o ermitão, sozinho. Tá? Esoterismo é andar sozinho. Não sozinho que eu vou me isolar. Você pode estar no meio de um estádio de futebol, então você está com você mesmo, sozinho. Porque nem todos conseguem acompanhar as mudanças que a gente vai buscando fazer. O ermitão ele tem uma lâmpada na mão, então ele sabe o caminho dele. Ele sabe que aquela luz vai guiar ele. Então as pessoas têm dificuldade, porque se os outros estão falando que o caminho não é esse, aí a gente esconde a nossa luz e volta para o lugar em que estava. Aí vira louco de novo, no meio dessa sociedade doidona que a gente tem. Então essa força de reação, ela sempre vai acontecer. Então nunca vejam isso como algo ruim. Eu estou falando isso porque eu sou testemunha, eu já passei várias vezes por isso. Por pessoas do convívio próprio de estar acusando, de estar apontando, de estar ali criticando e falando duramente. É lógico que a gente tem que se questionar. A gente precisa se perguntar, afinal de contas, o que está acontecendo nesse momento? Mas o que a vida mostra é que depois que aquele turbilhão passa, a gente agradece porque aquelas pessoas foram embora. É graças a Deus que eles já não estão mais no meu convívio, porque isso era sinal de que eu estava igual a eles. E hoje eu já não estou mais. Tá? Ah, bom, um ponto-chave aqui, gente, é a necessidade que nós temos de julgar para não ser julgado, ou melhor, não julgar para não ser julgado. Tem uma coisa bastante interessante do Evangelho que o mestre diz assim: não julgue para não ser julgado, porque com a vara que medirdes você vai ser medido. E isso mostra exatamente esse outro mecanismo que nós chamamos aqui de projeção da culpa. Tá? Isso aqui é uma questão que a psicologia conhece, mas a gente precisa entender para conhecer o nosso contexto emocional e saber quem somos nós aqui no mundo que nos rodeia. Tá? Ó, a projeção é uma forma de apontar para os nossos semelhantes as falhas que nós mesmos estamos cometendo. Sempre. Não tem exceção. Porque senão a gente não apontava o erro dos outros. E essa que é a beleza da sabedoria do Evangelho. Não julgue para não ser julgado. Porque com a medida que você aponta o defeito dos outros, você está apontando para si mesmo na mesma medida. Isso não significa que eu não possa observar as pessoas e saber que elas estão num caminho que vai causar sofrimento para elas. Mas a compaixão, ela diz assim: eu guardo silêncio e eu vejo as virtudes dela. Porque se eu só enxergo defeitos nas pessoas, é porque eu só tenho defeitos. O mundo é uma projeção daquilo que eu sou por dentro. Se eu só encontro raiva nas pessoas, é porque a raiva está em mim. Se eu só vejo agressividade nos outros, a agressividade é minha. É a mente, ela é direcional, ela enxerga aquilo que ela tem dentro. Se eu encontro motivos para apontar defeitos em qualquer um, é porque os defeitos estão em mim. E isso chama projeção da culpa. Que é a melhor maneira de eu fazer com que os meus defeitos estejam nos semelhantes e ao mesmo tempo eu escondo eles de mim. É isso que a projeção faz. Tá? É transferir culpa e responsabilidade. Então toda vez que você escuta alguém apontando um defeito para o outro, tá? Essa é uma frase muito boa que eu coloquei aqui. Para você conhecer alguém, ouça o que essa pessoa fala a respeito dos outros. Isso aqui é sensacional. Ela critica porque ela faz. Tem um filme bastante interessante para entender um pouco desse mecanismo de projeção, o mecanismo da sombra, que chama O Efeito Sombra. Tá? Tem um livro sobre isso e tem um documentário que foi feito. A vantagem do documentário é que 1h30 a gente assiste. E mostra justamente esses aspectos da projeção. Tem vários exemplos ali. Eu até mencionei a guerra ao terrorismo que a gente está vivenciando hoje. Quem são os terroristas da história? É uma projeção. Os americanos eles estão com medo dos terroristas. Quem está com medo? Quem está fazendo ataques preventivos? Quem precisa fazer ataques preventivos? Isso é medo que faz com as pessoas, é projeção de medo. Tá? Isso acontece, o mecanismo da projeção ela acontece com todos, em ambientes grupais e em ambientes individuais também. Tá? Existem empresas grandes que elas projetam os seus medos nos outros. Existem pequenos grupos que também fazem isso, individualmente também. Então esse documentário que eu mencionei para vocês, tem dois exemplos que eu acho bem bacana. Um deles é de um sábio persa, se não me engano, um oriental. E ele tinha marcado um encontro com um discípulo dele, ou com um colega dele, às 3 horas da tarde. O discípulo chega lá às 3 horas, bate na porta dele, bate na porta dele, bate na porta dele, e o cara não atende. Aí ele pega um carvão no chão e escreve na porta: idiota, e vai embora. Aí quando o sábio chega, ele vê aquelas palavras ali, ele vai imediatamente no encalço da pessoa e diz: puxa vida, me desculpe, eu só me lembrei do nosso encontro quando eu vi o seu nome na minha porta.
Esse é o mecanismo da projeção. A gente aponta nos outros aquilo que tem dentro. E como é que você vai diferenciar o que é você identificar uma falha do que é você fazer uma projeção? Quando você identifica uma falha, você se cala. Porque você tem que ser compassivo. Isso é compaixão. Eu não estou com pena do fulaninho. Ai, coitadinho, eu não tenho pena não. Mas ter compaixão é se calar diante das falhas dele. Agora, quando é que é projeção? Puxa vida, você não viu o tênis furado que o Jean trouxe hoje. Rapaz, ele não deve ter dinheiro para pagar isso. E aí a gente começa a criar histórias, porque a mente começa a criar coisas, e começa a inventar, e começa a inventar, e começa a criar coisas que são sempre bobagem. A projeção nunca é verdade, são sempre ilusões. É só uma coisa, mas aí no caso a questão de se calar diante das falhas. Tem a questão de você notar a falha e tentar mostrar o caminho, ou você simplesmente deixa a pessoa no ritmo dela ali, Olha, desse caminho? Aí depende muito assim. Primeiro, se a pessoa não te perguntou, ela não quer saber. Entendi. Tá? Esse é o primeiro ponto. De repente você tem intimidade com a pessoa. Tá? E aí você tem a oportunidade de chamar a atenção dela. Mas você não precisa contar para os seus vizinhos que ela estava fazendo aquilo. Adianta a gente criticar qualquer um para os vizinhos, né? Para qualquer outra pessoa não resolve o problema dela. E isso é a projeção. Então a gente vai hoje, na hora do almoço, aproveitar e falar daquele cara que não, por que ele não vai ouvir mesmo? Essa é a projeção. Agora, se eu chegar para aquela pessoa e dizer, olha, já que eu tenho essa liberdade, já que você me perguntou, ou já que nós somos amigos, então, aquela situação, será que você não poderia fazer dessa maneira? Não seria melhor, mais adequado? Veja os problemas que você pode construir. Então, isso que a gente tem que saber diferenciar, porque a coisa é muito sutil. Em geral, ela não pergunta, ela não quer. Tá? Mas se você tem essa abertura, aí é com a pessoa que você tem que resolver. Tem uma frase também do Yogananda, que é muito interessante. Ele escrevia muito para os discípulos dele e ele dizia assim, nunca apontem os defeitos dos outros, porque todo mundo erra. Então, quando a gente aponta a falha dos outros, a gente está se prendendo no defeito dele, alimentando aquele defeito dele, e a lei de ressonância, eu estou alimentando o meu. Tá? Aquilo que eu estou transmitindo para ele está alimentando as minhas falhas. E eu posso dizer com absoluta certeza, você está cometendo os mesmos erros, mas não quer. Porque a projeção, assim, o que é o inconsciente, gente? Isso é importante entender. O inconsciente é aquilo que eu não quero ver. Simples assim. São coisas que no correr das eras, eu neguei de mim mesmo. Eu não quero enxergar. E ele virou inconsciente. Absolutamente tudo. Então é por isso que a gente tem dificuldade em enxergar os nossos defeitos. Por isso que algumas situações de vida elas são desagradáveis, porque eu não quero enxergar aquilo. Eu não quero admitir. Nesse fim de semana agora, a gente ministrou um curso em Belo Horizonte. E foi interessante que tinha uma psicóloga cheia de qualificações, de cadeiras, de mestrado, de doutorado, e a gente começou a fazer um trabalho com EFT nela, e a gente tinha começado o trabalho assim com dificuldade de carreira, porque para ela estudo era sinônimo de sofrimento. Cada vez que ela ia fazer uma nova cadeira, que ela ia aprimorar o estudo, era sofrimento, sofrimento, sofrimento. E a gente começou a fazer um trabalho nisso, e mais tarde a gente vai entrar nesse aspecto para vocês entenderem como é que isso funciona. O fato é que o inconsciente começou a se revelar, e ela começou a lembrar de situações com a mãe dela que estavam mal resolvidas. E uma das frases que ela deixou assim muito claras ali naquele momento é assim, eu não posso fazer isso com a minha mãe, eu não posso me sentir mal com ela, eu estou traindo a minha mãe cada vez que eu falo desse jeito. Então era algo que ela não queria admitir, porque não é legal, né, naquele contexto nosso assim ocidental, não é legal sentir raiva da mãe, mas ela tinha muito ressentimento. E esse ressentimento estava entortando a vida dela inteira. E no fim ela acabou soltando, eu não queria sentir isso. Tá? Tem pessoas que eu conheço assim, eu digo casos de atendimento, em que ela diz assim, nossa, o que eu mais queria era ter um relacionamento. Mas cada vez que ela via um casal feliz, ela sentia raiva, sentia inveja. Não era consciente, ela falava assim, eu sou uma pessoa do bem, eu sempre fiz tudo de bom, não, mas eu não posso ver um casal feliz que eu sinto uma raiva danada, me dá inveja daquilo. Essa é a sombra que estava ali devagarzinho aparecendo. E voltando no assunto do filme que eu mencionei, tem um outro caso que é bem interessante, que fala sobre eu acho que é um senador norte-americano, que a questão de 10 anos atrás, acho que é um deputado, no estado da Califórnia, se não me engano, ele tinha desenvolvido uma legislação ali para proibir a prostituição, que em alguns estados ela pode, em outros não pode. É bom ou é ruim? É a vida, é assim mesmo, é a escala daqueles que estão ali. E aí, ele colocou essas leis, em questão de 3 ou 4 anos depois, ele foi pego em flagrante, adivinha, com uma prostituta.
Aquilo que ele mais combatia foi aquilo que ele mais alimentou dentro dele. Então esse é o ciclo. Se você combate algo, você alimenta dentro de você. Se você critica algo, você alimenta aquilo dentro de você. Se você elogia as pessoas pelas virtudes delas, você desenvolve as suas. Por isso, não julgue para não ser julgado, porque a vida devolve a vara na mesma medida. E mais uma vez, você quer conhecer a pessoa? O que ela está falando a respeito dos outros? Esse é o idiota que ele escreveu na própria porta. E nem sequer se deu conta disso. Tá? Por isso é muito importante a gente entender, em termos assim de iluminação espiritual, a maledicência ela é terrível, ela põe a gente com uma corrente no chão. Quanto mais a gente conseguir cultivar o silêncio, melhor. Muito mais ainda para falar do vizinho, do outro, do cara, desse ou daquele. Porque vamos dizer assim, tem fatos que são verdadeiros. Por exemplo, a gente está andando na rua e vê que tem um gordinho ali na minha frente. Está pesando 120 quilos, 200 quilos, não importa. Isso não me dá motivo para tecer comentários negativos. É preguiçoso, é descuidado, enfim, a gente poderia falar qualquer coisa. A verdade é, ele tem 200 quilos, ele está acima do peso e isso está trazendo consequências para a saúde dele. O resto são julgamentos. Tá? O Sai Baba tem uma frase também que eu acho muito legal. Né? Ele diz assim, se você critica a fé dos demais, a sua devoção é falsa. Se você fosse sincero, apreciaria a sinceridade dos outros. Você vê erros nos outros porque você mesmo os tem e não os outros. Tá? O Sai Baba é o iluminado hindu que estava por aí até poucos anos atrás. Tá? Então não existe problema em constatar, perceber. O problema são os rótulos que a gente coloca para as pessoas. E aí a gente define as pessoas conforme o nosso rótulo. O problema da mente é isso, gente. Ela generaliza. Ela rotula a pessoa. E cada vez que eu olho para aquele cara, aquele é ladrão. Eu vi uma vez ele tirando R$5 da caixinha da empresa. Criou um rótulo. Então já não é mais o João, a Maria, que é irmão, que é pai de família, que pode ter uma vida honesta. E naquele momento aconteceu um deslize, não importa. A gente rotula. É um ladrão. Rótulos eles acabam entrando no inconsciente de diversas formas. A gente diz assim, todo político é ladrão. Tem políticos que não são honestos? Seguramente tem. Mas tem gente que não é honesta em todas as partes. Tem médicos que não são honestos, tem terapeutas que não são honestos, tem buscadores espirituais que não são honestos, nem com eles e nem com os próximos. Tem gente desonesta em todos os lugares. Então, afirmar que todo político é ladrão é difícil. E tem gente honesta em todos os lugares. Só que a honestidade, geralmente, ela não vira notícia, porque as pessoas projetam as suas falhas e elas destacam o defeito dos outros porque é o que elas têm dentro. Tá, esse é um ponto que eu acho fundamental vocês entenderem bem, porque vai mostrar assim, um pouco mais de como é que são as pessoas e como que a nossa interação com elas revela quem nós somos de verdade. Diz-me quem andas e te direi quem és. Tá? Ande com lobos e você atende o vai. Então, por isso, se aparte dos lobos, não tem nada de errado nisso. Mas não critique, porque eles estão aprendendo. E você já esteve lá um dia. Tá bom? Essa parte aqui é fundamental entender. Outro ponto que está ali, que eu acabei não mencionando, é que o julgamento e a crítica, elas geralmente são a forma do ego de se mostrar superior. Porque se eu aponto um defeito no outro, eu estou dando a entender que eu não tenho. É subliminar. Qualquer defeito que eu aponte nos outros, eu estou dizendo que eu não tenho. É subliminar o danado. E às vezes a gente dá uma escorregada ainda. Tá? Então a gente tem que se policiar ao máximo para isso, para evitar esse tipo de coisa.